Oi, meu nome é Samara e eu faço parte do Interact Clube de Cândido Mota e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Rotary. Uma vez você já pesquisou no Google sobre o que é o Rotary International, você já deve ter visto algo dizendo que é uma associação de clubes e serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços comunitários e humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Tá, mas como foi criado? Quando foi criado? Por que foi criado? Quem criou? Então é sobre isso que eu vou falar agora, ok? Então, o Rotary ele foi criado pelo advogado Paul Harris em fevereiro de 1905. E a sua primeira reunião foi realizada com outros 3 profissionais, sendo um alfaiate, um engenheiro de minas e um comerciante de carvão. Inicialmente eram para ser apenas reuniões onde pessoas de diferentes áreas se reuniriam para trocarem experiências, etc. Afinal, é sempre bom você conhecer novas pessoas de diferentes campos para criar uma rede de contatos, essas coisas, né? E cultivarem amizades, exercendo o companheirismo, que é tão cobrado hoje em dia. Mas logo o clube foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande. Então, 5 anos depois, houve a primeira convenção do Rotary e 2 anos depois, em 1912, o Rotary finalmente se expandiu para outros países. O Rotary só chegou à América Latina em 1919 com a criação do Rotary Club de Montevideo, no Uruguai. Já no Brasil, o Rotary ele chegou 5 anos depois e foi com a criação do Rotary Club do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1923. Com isso, já fazia 18 anos desde a fundação da organização. Hoje, nós contamos com mais de 35 mil clubes espalhados em vários países em todos os continentes. No Rotary, todo ano rotário é eleito um novo lema, que nós chamamos de lema rotário. Por exemplo, o desse ano, 2020-21, é o lema O Rotary abre oportunidades. Mas o Rotary em si, ele tem 2 lemas principais, sendo um deles, mais se beneficia quem melhor serve, e a máxima que transmite melhor os princípios da fundação, que seria dar de si antes de pensar em si. Então, o Rotary ele só realizou seu primeiro projeto comunitário em 1907, que foi basicamente a instalação do primeiro banheiro público na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E aí foi seguindo, foram feitos mais projetos e etc. Daí, em 1917, o presidente daquela gestão, que foi Art Klump, desculpa, ele sugeriu que fosse criado um fundo para que a organização continuasse fazendo bem pelo mundo. Hoje a gente chama esse fundo de Fundação Rotária. E acredite, a fundação já investiu mais de 4 bilhões em iniciativas sustentáveis e de grande impacto. E financia bolsas de estudo e inúmeros projetos globalmente. Então, algo legal é que o Rotary ele tem uma história com a ONU, que é basicamente... Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rotary ele informou e instruiu seus associados sobre a formação da ONU, esclarecendo a importância do planejamento para a paz, e hoje o Rotary ele tem o maior status consultivo oferecido a uma organização não governamental no Conselho Econômico e Social da ONU. Quando a gente fala de ONU, eu lembro de ODS, e de ODS eu lembro das áreas de enfoque do Rotary, então a gente vai falar sobre isso agora. O Rotary ele atua em diversos campos, mas ele dá um destaque especial às 6 áreas. E essas áreas de enfoque, e a gente chama essas áreas de enfoque. E elas atendem às necessidades humanas mais urgentes. Antes eram 6 áreas de enfoque, agora são 7, porque recentemente foi criado mais uma. E são elas: paz e prevenção ou resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário, e o último, que foi adicionado recentemente, como eu disse antes, apoio ao meio ambiente. Essas são as 7 áreas de enfoque do Rotary. Ou seja,
os campos que a gente mais dá atenção. Quando a gente fala do Rotary, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é toda a sua luta contra a polio. Algo que podemos citar é a Polio Plus, que foi lançada em 1985 e foi a primeira iniciativa para erradicar a paralisia infantil pela imunização em massa. Também tem a Iniciativa Global de Erradicação da Polio, que foi formada em 1988, e é uma parceria do Rotary International com outras instituições e governos de diferentes partes do mundo. O trabalho do Rotary, ele se concentra na defesa da causa, arrecadação de fundos, recrutamento de voluntários e aumento da conscientização pública. Hoje, há ainda 2 países onde a doença é endêmica, que seria o Afeganistão e o Paquistão. Além dos Rotary Clubs, nós temos também o Rotaract, que reúne pessoas de 18 a 30 anos, e o Interact, que reúne jovens de 12 a 18 anos. Quando você faz parte do Interact e completa 18 anos, você tem a opção de subir, que seria passar pelo Rotaract, e quando você faz 30 anos, você pode, assim que sair do Rotaract, se afiliar ao Rotary. Ambos os clubes são patrocinados pelo Rotary, porém a sua administração é independente, ou seja, o Rotaract e o Interact cuidam da própria administração de seus clubes, é claro. O Interact ele tem que fazer 2 projetos obrigatórios por ano, que sendo um para a comunidade, né? E o outro incentivando a compreensão mundial.